importante, é que você mesmo sendo empregado, precisa pensar como patrão. Eu vou dar um exemplo. Eu citei a última qualidade agora como o coringa, aquele pau para toda obra. Eu gosto de um exemplo que é uma historinha que está correndo pela internet, você deve ter assistido já, mas é sempre bom, você deve ter lido, mas é sempre bom repetir. É a história do Jorge. Jorge era aquele cara que era do pau para toda obra, era o coringa da empresa, era o cara extraordinário. Se quebrasse uma máquina, pode chamar o Jorge resolve. Sabe aquele cara que, o telefone está com problema, chama o Jorge resolve. Você não consegue achar um fornecedor? Não tem problema, chama o Jorge vai achar o fornecedor. Você quer fazer a festa de final de ano da empresa? Chama o Jorge resolve. Sabe o Jorge é aquele cara, você está triste, você está com problema? Fala com o Jorge vai te ajudar. Você está querendo ter mais produtividade? Fala com o Jorge vai te dar ideia. O Jorge é extraordinário. Você está com problema de família? Pergunte para o Jorge vai te ajudar. O Jorge era algo extraordinário, era alguém fantástico na empresa. O Jorge era aquela pessoa que nem parecia que existia. Mas um dia aconteceu uma fatalidade e o Jorge faleceu num acidente. E toda a empresa parou, você imagina o luto geral e aquela choradeira no velório, todo mundo inconsolável, porque era injustiça, até Deus parecia ter sido injusto, porque Deus tirou o Jorge do meio do pessoal. E aí, no meio do choro, um dos funcionários, um funcionário mais humilde que tinha na empresa, com a função mais humilde, enxugou as lágrimas, pediu licença para o pessoal, disse, olha, deixa eu falar sobre o Jorge. Ele baixou a cabeça, lembrou todas as qualidades do Jorge e disse, olha, às vezes eu fiquei muito magoado com Deus, porque tirou o Jorge do nosso meio. Mas eu pensei um pouquinho e fiquei imaginando. Você já imaginou, você já pensou se lá no céu, imagina Deus com um problema insolúvel. Suponha que Deus quisesse resolver alguma coisa lá e não conseguia resolver. Diz que de repente Deus pensou, chamou o anjo dele e disse assim, por favor, eu estou com um problema aqui muito difícil. Vai lá e chama o Jorge. Então, eu acho que cada um de nós precisa ser esse Jorge. Claro que precisa ser uma pessoa honesta, claro que precisa ser pontual, claro que precisa ter experiência, claro que precisa ter iniciativa, claro que precisa ter autoconfiança, mas principalmente ser aquele coringa, aquela pessoa que tem atitude até para desenvolver as habilidades. Então, qual é o segredo? O segredo é esse, é você mesmo sendo empregado, pensar como patrão.